Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa, a Escola Bíblica Dominical. Nós queremos louvar a Deus por sua vida, por sua audiência, por sua companhia aqui conosco sempre. Vá já compartilhando o link deste programa que está no nosso canal no YouTube, o canal do YouTube da TV Kairos. Vá compartilhando nos grupos de WhatsApp com familiares, amigos. Ligue para pelo menos 10 pessoas e diga que o programa Escola Bíblica Dominical está começando. E aqui nós queremos louvar a Deus pelo nosso novo cenário, nosso novo estúdio. Nós queremos glorificar o nome do Senhor Jesus, pela vida do nosso querido pastor Salles, que nos proporciona sempre o melhor em prol do reino de Deus. Louvar a Deus também pela vida da direção da TV Kairos, na pessoa do nosso diretor Deocleciano e toda a equipe técnica que tem trabalhado incansavelmente para proporcionar esse ambiente maravilhoso que vocês já estão presenciando. Hoje nós iremos estudar a lição de número 12, que tem como tema Vivendo no Espírito. Portanto, nós estamos caminhando para o encerramento deste trimestre e já ensaiando para começarmos um novo período de lições bíblicas da Escola Dominical. Vamos para o texto áureo, a nossa leitura bíblica em classe e também a verdade prática, que assim nos diz. Lição de número 12, Vivendo no Espírito. Texto áureo nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. A verdade prática nos diz assim: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Vamos agora para a leitura bíblica em classe. Se você não tem uma lição bíblica, uma revista que tem o tema que estamos estudando, você pode pegar a sua Bíblia e abrir no livro, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 25, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu quero chamar a sua atenção agora para os objetivos que nós pretendemos alcançar nesta lição. Os objetivos, eles são basicamente 3, como de costume. O primeiro objetivo é destacar a vida no Espírito. Nós vamos perceber que uma vida no Espírito é uma vida intensa, onde nós iremos nesse tópico descobrir e verificar que andar no Espírito e tem uma relevância e uma significância também. No segundo tópico, nós iremos estudar exatamente sobre o confronto existente entre carne e espírito. E no terceiro tópico, nós verificaremos que os dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito, eles precisam concomitantemente fazer parte da vida do cristão. No primeiro subtópico, no primeiro tópico, aliás, nós iremos verificar 3 subtópicos.
No primeiro subtópico do primeiro tópico, nós estudaremos exatamente sobre andando em espírito. O segundo subtópico, analisaremos sobre a seguinte questão: por que andar no espírito? E por fim, no terceiro subtópico, nós responderemos, como andar no espírito. Muito bem, na lição de hoje nós estamos aqui recebendo com muita alegria, satisfação e honra a presença dos nossos comentaristas, o pastor Elias Gomes e também o pastor Lucileno Cavalcante. Pastor Lucileno, meu amado irmão em Cristo, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez. A paz do Senhor, pastor Epaminondas, a paz do Senhor também nossos amigos e irmãos que fazem a Escola Bíblica Dominical. Pastor Elias, a paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo. As suas primeiras impressões desta lição de número 12. Paz do Senhor. Muito bem, pastor Epaminondas, paz do Senhor, pastor Leno, paz do Senhor, todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela. Pois bem, nossa expectativa é a das melhores em relação à lição de hoje, uma vez que vai tratar sobre o andar no Espírito, uma trajetória descrita por verdadeiros cristãos, em especial nós que somos de natureza pentecostal, ou de uma linha de credo pentecostal. Que bênção, maravilha. Assim, na lição de hoje, nós iremos verificar que o verdadeiro avivamento, o genuíno avivamento, ele promove, ele provoca na vida do cristão comportamentos que geram frutos, e esses frutos geram um novo andar, uma nova maneira de se comportar, de falar. Em todos os aspectos da vida do crente, será influenciada por essa vivência, por esse modus operandi do Espírito Santo na vida daquele que o recebe. Nós já queremos, pastor Elias, iniciar aqui no primeiro tópico dessa lição, que tem como subtítulo, a vida no Espírito. E aqui nós iremos basicamente trabalhar andando em Espírito, por que andar em Espírito, e responderemos como andar no Espírito. Pastor Elias, fale-nos sobre essa maneira do crente agora de andar no Espírito e viver no Espírito. Muito bem, pastor Epaminondas, pastor Leno, todos os nossos irmãos que estão aí, professores de escola dominical, coordenadores e demais, nós vemos que essa expressão ela é muito citada lá em Romanos capítulo 7, capítulo 8, Gálatas capítulo de número 5, o apóstolo Paulo, ele por vezes diz, não andeis na carne, ou andeis no Espírito e não cumprireis a vontade da carne, a concupiscência da carne. Nós vemos que o andar no Espírito aqui é um aspecto metafórico do andar mesmo, aquele que vai desenvolver uma trajetória, porque isso metaforicamente, o caminho ou a trajetória que deve ser percorrida por um verdadeiro cristão é marcada ou é constituída de expressões, de falas, de reações, de resposta, de procedimentos, enfim. É por isso que o Salomão, em Provérbios capítulo 4, versículo 18, ele inclusive diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Claro, aqui se fala de uma santificação gradativa, aquilo que vai acontecer, mas o que a gente está falando aqui é que o andar no Espírito aqui é propriamente viver na dependência do Espírito, se permitir ser liderado pelo Espírito Santo, ser dominado por ele, ser guiado por ele, uma vez que Romanos 8,14, o apóstolo Paulo diz assim que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que nós percebemos é que o andar no Espírito tem uma vida diferente ou diametralmente oposta àquele que é chamado de carnal, aquele que vive fazendo os anseios e os desejos que a carne lhes proporciona. E por que nós devemos andar em Espírito? Justamente para não dar lugar a realizar esse aspecto carnal que todos nós temos.
Todos nós temos uma natureza ainda adâmica, nós temos uma natureza carnal, e é claro que ela deve ser mortificada. Nós trataremos isso aqui ao longo da lição de hoje. Ela deve ser suplantada por essa manifestação do Espírito de Deus, que nos caracterizará verdadeiramente como o andar no Espírito. Então, é não atender, é não reagir positivamente aos anseios da carne, mas sim atender às orientações, o direcionamento e viver nessa dependência do Espírito Santo. O apóstolo Paulo até chega a fazer um paralelismo em Romanos, capítulo 8, dizendo que nós estávamos debaixo da lei do pecado e da morte. Essa lei é uma lei segundo a carne, é uma lei que leva sim para a morte. Agora ele nos colocou na lei do Espírito e de vida. Então nós vivemos debaixo dessa orientação, desta lei, é andar no Espírito. E quem anda no Espírito e vive no Espírito, o apóstolo Paulo diz que agora nenhuma condenação há. Então nós atentamos e que há uma necessidade profunda de nós andarmos no Espírito, uma vez que isso é uma identificação de que verdadeiramente nós somos crentes avivados em Cristo Jesus. Perfeito. Pastor Elias, pastor também Leno, esta expressão cheio do Espírito, por ser polissêmica, nós encontramos esta expressão com muita frequência em Atos dos Apóstolos e também nos escritos paulinos, né? Eu acho que cabe aqui, nesse momento da lição também, o professor de escola dominical e aqui nós tentarmos trazer aos nossos alunos essa expressão cheio do Espírito, né, na ótica paulina e na ótica lucana. Alguém diz assim, não, mas Lucas, quando ele escreve Atos dos Apóstolos, ele está escrevendo exatamente boa parte dela, do livro, né, as viagens missionárias de Paulo, e portanto a influência de Lucas é de Paulo. Mas a gente consegue perceber sim que o cheio do Espírito em Atos dos Apóstolos tem uma conotação, e nos escritos nas cartas paulinas tem uma conotação um tanto quanto distinta. Muito bem, pastor Epaminondas, o senhor lembrou de algo extraordinariamente importante, uma vez que o ser cheio do Espírito predominantemente nos escritos paulinos nos arremete mais à questão do caráter, à conduta do cristão, essa manifestação do fruto do Espírito como resultado do andar no Espírito. E ele trabalha isso muito bem na carta aos Efésios, no capítulo 5 e 6, e também aqui aos Gálatas, né, que é o texto que nós estamos apreciando. Exatamente. Já na teologia lucana, digamos assim, predominantemente em Atos dos Apóstolos, por exemplo, que até Lucas, lá na altura do capítulo 24, enfim, ele descreve que algo assim, ser cheio do Espírito, está mais contextualizado ao batismo no Espírito Santo, aquele revestimento de poder que, inclusive, nós já tratamos aqui como uma bênção subsequente. Agora, que há outro fator de se evidenciar, pastor Epaminondas, pastor Leno, é que muitos irmãos podem ver lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 25, o apóstolo Paulo ele diz assim: se vivei no Espírito, andai também no Espírito. E aí, quando a gente olha isso, a gente percebe que são duas expressões diferentes. Parece-nos que aquele povo já tinha uma comunhão, pelo menos é uma contextualização e um comentário de F.F. Bruce, ele, pelo entendimento dele, o viver no Espírito é essa comunicação, essa experiência que eu tenho, pessoal, com o Espírito Santo. É essa comunicação de ser filho de Deus, de ter certeza e convicção da regeneração. Mas, enfim, se isso aconteceu no seu mundo pessoal, você tem que externalizar isso, para que aqueles que estão nesse mesmo plano horizontal, que eles possam também ver essas manifestações sendo externalizadas. Não é algo para ficar só na pessoa. Nós sabemos que uma coisa é quando a pessoa passa pela regeneração, aquela mudança interior, e ela vai provocar uma mudança exterior. Então, o viver no Espírito causa, consequentemente, o andar no Espírito. Se eu tenho o Espírito de Deus na minha vida e o meu coração arde de convicção pela sua presença e etc., então eu tenho que demonstrar isso nas minhas falas, nas minhas relações exteriores, nas minhas relações com o próximo. Perfeito.
Muito bem, pastor Leno Cavalcante, havia o império do pecado e, por consequência disso, o império também da morte. E a gente percebe que quando Paulo escreve aos Romanos, à altura do capítulo 7, do verso 19 ao 21, ele esclarece muito bem sobre este império, né, do pecado que reina na vida do homem. E é somente uma vida cheia do Espírito Santo, ou seja, quando o salvo, ele agora tem a possibilidade de andar e viver no Espírito, que ele pode vencer este império da morte e do pecado. A pergunta é, pastor Leno Cavalcante, como andar no Espírito? Nós já falamos que devemos andar. E agora, como, né? Qual é a forma e a fórmula? E qual é o mistério? Vamos trabalhar bem esse subtópico aqui, porque aqui me parece que é a teologia aplicada, né? A teologia prática. Exatamente, pastor Epaminondas, pastor Elias, é importante esse tópico aqui, esse subtópico da lição, pois essa resposta, ela tem que ficar muito clara para todo cristão. Como andar no Espírito? Pois nós já vimos que, conforme o pastor Epaminondas bem colocou, que nós herdamos uma natureza pecaminosa, inclinada às obras da carne, inclinada à prática do pecado. Porém, quando conhecemos a Cristo e nos rendemos ao Senhor Jesus, nós fomos gerados de novo no Espírito de Deus. Nós recebemos essa nova vida através do Espírito e o Espírito passa então a habitar em nós. Agora, conforme bem o pastor Elias já colocou aqui, nós já temos essa vida no Espírito, mas agora a questão é como andar continuamente no Espírito. E o avivamento, que é o tema do trimestre, nós já vimos que tem que ser algo contínuo na vida do cristão. E aqui a lição ela nos ensina, né, como permanecer avivado, o como andar no Espírito. Então o autor aqui ele nos coloca aqui pelo menos quatro pontos aqui. Primeiro, é preciso ter a presença do Espírito, né? Então, sem a presença do Espírito de Deus na nossa vida, nós não temos a vida espiritual. Então, é o Espírito Santo que promove essa vida espiritual. Então, o cristão ele tem que procurar cultivar a presença do Espírito Santo na sua vida. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, ele diz: não extingueis o Espírito. Quando Davi ele peca, né, ele faz naquela oração do Salmo 51, ele pede ao Senhor: não retira de mim o teu Espírito. Então é essencial para o cristão ter a presença do Espírito. Segundo aqui também o autor ele diz que o cristão ele tem que ser guiado pelo Espírito. O pastor Elias ele colocou que esse andar no Espírito é também ser conduzido, né? Primeiro, quando o crente, quando o cristão ele aceita Cristo, ele se submete ao senhorio de Cristo, e ao se submeter ao Senhor, ele está aceitando ser conduzido. E o Espírito Santo é tremendo isso, porque o Espírito Santo ele é quem vai nos conduzir, nos guiar. E Jesus ele fala sobre isso, né, quando ele diz que esse Espírito ele nos conduzirá por toda a verdade, né? Aqui o autor ainda ele coloca a necessidade de sermos cheios do Espírito, conforme bem já fez aí a distinção, a diferenciação sobre a teologia de Lucas e a teologia de Paulo. Quando Paulo ele fala sobre ser cheio do Espírito, ele fala a respeito de uma vivência na plenitude do Espírito Santo.
viver tudo aquilo que Deus ele tem através do Espírito para realizar na nossa vida. Agora, pastor Leno, certamente está nos assistindo agora alguém que provavelmente não professa a fé evangélica que professamos. E talvez ele está se perguntando, nos assistindo agora, e como é que eu faço para ter o Espírito Santo? Pastor Leno, todas as pessoas, elas têm o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele está à disposição de todos, de todos. À medida em que cada ser humano, cada pessoa, ele entrega a sua vida a Cristo, a partir desse momento, o Espírito Santo, ele passa a fazer morada na vida desta pessoa. Ao longo da sua vida, sendo cristão ou não, o Espírito Santo ele está sempre falando, ele está sempre se comunicando com o ser humano, porque é Deus se comunicando com o ser humano através do seu Espírito. Mas quando você assume uma vida submissa a Cristo, quando você recebe a Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo ele passa então a fazer morada na sua vida. E então essa é a nova vida em Cristo. E é uma condição que o autor coloca aqui, né? A necessidade do novo nascimento. O novo nascimento é a condição essencial para que as pessoas, né, pastor Elias, tenham o Espírito Santo. Eu gostei quando o senhor diz, todas as pessoas podem ter o Espírito Santo. Gostei demais desta colocação do pastor Leno. Infelizmente, nem todas têm. Sim. E tem aqueles que pensam que têm, mas não têm. Sim. Há necessidade do novo nascimento. E aí, pastor Leno inicia uma vida nova, conforme diz Paulo, né? Nova criatura é, um novo andar. E aí, pastor Elias, o autor coloca uma frase aqui que eu sublinhei. Não é fácil andar no Espírito. Vocês concordam com essa afirmação? Começando pelo pastor Leno, depois pastor Elias, começando pelo senhor, depois o pastor Leno. Concorda com essa afirmação? Eu concordo plenamente. Com certeza, pastor Epaminondas, e esse conflito, essa guerra, apesar de não ser algo palpável, apesar de não ser algo visível externamente falando, mas ela é real, ela existe de fato. É o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, no capítulo de número 5, que a carne pleiteia, ela combate contra o espírito e o espírito contra a carne. E os dois opõem-se um ao outro. Então, o andar no Espírito é justamente isso, é se submeter na sua totalidade ao Espírito Santo. E aí requer renúncia, requer o descer, requer o se humilhar, requer o se submeter por completo, por inteiro, a fim de que o Espírito Santo agora é que vai mandar nas suas decisões, o Espírito Santo agora é que vai direcionar o rumo para o qual você deve andar, em todos esses aspectos. O Espírito Santo, ele se torna um verdadeiro discipulador, porque ele nos ensina o caminho que, de fato, devemos andar. Aquilo que Jesus falou em João, capítulo 14, versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, se submeter ao senhorio do Espírito, como falou o pastor Leno, se submeter à sua palavra, ao seu direcionamento, isso sim, automaticamente, é o andar no Espírito. E esse andar no Espírito certamente vai gerar frutos extraordinários que nós trataremos logo, logo. Pastor Leno, não é fácil andar no Espírito. E com base nessa afirmativa do nosso comentarista, claro que com base na Escritura, né? Romanos capítulo 7, versículo 18, diz assim, eu vou até pedir para o meu amigo Albert Júnior colocar na tela, Romanos 7 e o versículo de número 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. E aí está, não é, pastor Leno? Não é fácil andar no Espírito. Realmente, não é fácil, pastor Epaminondas, mas é interessante que a Bíblia ela nos apresenta essa nova vida em Cristo, com a presença do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo na nossa vida,
No entanto, a natureza, a velha natureza, ainda está presente, né? Ainda está presente, e o nosso eu, né? O nosso velho eu ainda tem desejos, ainda tem vontades, e é exatamente nesse sentido que o Espírito Santo ele atua. Ele atua mostrando e nos conduzindo e nos guiando para o melhor caminho. E aí, a cada momento, a cada decisão que tomamos, nós decidimos ouvir a voz do Espírito ou negar a voz do Espírito, porque o Espírito de Deus, ele não se cala, ele sempre vai estar falando com aquele que se propõe a viver uma vida com Cristo. Assim, o pastor Elias pode E o interessante, pastor, é para não evidenciar, pastor Leno, que não tem uma condição de meio termo. Ou você anda no Espírito ou você anda na carne, predominantemente falando. Ou há de prevalecer um ou há de prevalecer o outro. E nós estamos evidenciando isso justamente porque Romanos 8:8, o apóstolo Paulo diz que aqueles que estão na carne não podem jamais agradar a Deus. Então, não tem um meio termo. E aí nos cabe agora fazer uma reflexão, uma autorreflexão, saber se o que prevalece em mim, o que predomina, o que fala mais alto, são minhas vontades carnais, essas manifestações da velha natureza, ou é a manifestação do Espírito de Deus, a presença do Senhor. Será se ela prevalece em nossas vidas? Então, nós devemos, é claro que sabemos que nunca teremos eliminado enquanto estivermos aqui, uma vez que nós somos um ser que vivemos nessa carne, no corpo, nesse conjunto aqui de tecidos e de membros e etc. Então, nós estaremos sempre sujeitos a essa corrupção. Por isso que nós somos corruptíveis, né, enquanto está aqui, o que faz todo sentido nós passarmos pelo processo da glorificação lá no futuro. Muito bem. Portanto, ter uma vida avivada, ter uma vida espiritualmente avivada é andar no Espírito do Senhor. Ficamos com esse resumo desse primeiro tópico, já convidando você a permanecer conosco. Nós iremos para um breve intervalo, voltaremos daqui a pouquinho para falarmos sobre esta guerra, esse confronto existente entre espírito e carne, carne e espírito. Não saia daí, é muito rápido, voltaremos já já. Olá, queridos irmãos, nós estamos estudando hoje a lição de número 12, Vivendo no Espírito. Portanto, aprendemos já no primeiro bloco que uma vida cheia do Espírito Santo reflete uma vida avivada. E esse avivamento, ele está no dia a dia através do andar no Espírito, que é a exteriorização, né, do fruto do Espírito. E nesse segundo bloco, nós iremos falar sobre o confronto existente entre carne e espírito, essa guerra, né? Essa luta interna na vida do crente. E eu chamo os slides aí com o meu amigo Albert Júnior, os slides deste segundo tópico da lição, o confronto existente entre a carne e o espírito. No primeiro subtópico, nós vamos ver carne versus espírito, e no segundo subtópico verificaremos e iremos conhecer aqui as obras da carne. Perfeito. Pastor Lucileno Cavalcante, eu quero iniciar este segundo bloco com o amado irmão, para que nós, ao iniciar, né, os comentários deste segundo tópico, segundo bloco, pastor Elias, eu acho muito importante e interessante que nós conceituemos a ideia de carne. O que é carne quando a Bíblia fala em carne, né? Nós precisamos analisar o contexto, né, o texto e o seu contexto, para a gente poder fazer a interpretação. Carne
pode significar, né, raça humana, carne pode significar, né, uma parte do corpo físico humano, mas carne nesse contexto da lição aqui, pastor Leno, vamos conceituar, vamos definir para os nossos telespectadores o que é carne? Muito bem, pastor Epaminondas, pastor Elias, para que haja um melhor entendimento, né, dentro desse tema que nós estamos estudando, carne não é simplesmente, segundo até o texto aqui da Epístola aos Gálatas, não é simplesmente a carne, matéria, corpo do ser humano, mas, acima de tudo, é a natureza pecaminosa que todo ser humano ele herdou desde de Adão até os nossos dias. Então, nós nascemos com essa inclinação ao pecado. Então, essa natureza que produz obras que são contrárias à santidade de Deus. Essa natureza é chamada na Bíblia de carne. Perfeito. E agora vamos aqui trabalhar essa ideia que o autor trouxe na lição, carne versus espírito, essa milícia, essa guerra existente, né? Essa batalha interna no interior de cada crente. Até muitos comentaristas ainda usam, mas nós vimos muito nas lições anteriores, em trimestres passados, aquela ilustração que sempre fazem, né? De dois animais que são postos para uma guerra, uma batalha, uma luta corporal. Alimenta-se por uma semana um dos animais e deixa o outro sem alimentá-lo. E coloque os dois para uma disputa, para uma briga, né? Ali corporal. Quem vencerá aquela batalha, aquela luta? Certamente quem melhor for alimentado. Então essa é a ideia. E eu gostaria que o pastor Leno falasse sobre esse confronto existente, né? De fato, pastor Leno, todos nós, servos do Senhor, crentes em Jesus, nós lidamos com essa batalha, essa guerra. Com certeza. O texto, inclusive, que pastor Elias já citou aqui, de Gálatas 6,17, nos diz que porque a carne cobiça contra o espírito, né? E o espírito contra a carne. Então é uma luta constante, diária, é uma luta, é uma batalha em que aquele que vai prevalecer é quem está sendo cultivado. Então, se nós cultivarmos a natureza velha, a natureza pecaminosa, com as coisas do sistema de pecado que o mundo oferece, a carne vai estar sempre se fortalecendo e prevalecendo sobre o espírito, no sentido de tomar o lugar do espírito na nossa vida. Mas à medida em que nós procurarmos ser conduzidos, levados, cultivar a presença de Deus em nossa vida, cultivar aquilo que o Senhor, as armas que Deus dispõe para todo cristão, cultivarmos uma vida devocional diante de Deus, a leitura bíblica, a oração, o jejum. Então, tudo isso nós estaremos fortalecendo a presença de Deus na nossa vida. Muito bem. Agora, pastor Elias, pastor Leno, eu acho importante também nesse nosso diálogo aqui, nessa nossa conversa, nós apontarmos aqui aos nossos alunos, telespectadores, especialmente, pastor Elias, pastor Leno, na minha singela visão, aos nossos irmãos novos convertidos, né? Nós temos centenas, por que não dizer milhares, de irmãos novos convertidos. Talvez eles estejam agora nos assistindo e também se perguntando: de que forma eu alimento o meu espírito? E que espírito é este aqui, né? É preciso também a gente conceituar, né, pastor Elias? Como alimentar o espírito? Nós não vamos, obviamente, aqui dar dicas como alimentar a carne, não é o nosso papel. Mas nós podemos agora dar algumas
algumas sugestões bíblicas de como o crente alimenta o seu espírito. E que espírito é esse aqui, pastor Elias? Muito bem, pastor Epaminondas. Nós vemos aqui como se trata de guerra, toda guerra tem que ter oposição, tem que ter confrontos. Então aqui são dois principais agentes, que eu diria assim, que estão numa guerra travada. Se fala da manifestação do Espírito de Deus, e o outro agente é a nossa própria natureza carnal, que está lá também, querendo fazer com que nós façamos ou realizemos os seus anseios, suas ofertas, suas propostas. E essa questão da carne, como se fala aqui, até o dicionário de Wycliffe, traz um conceito no sentido ético que se fala ou se faz referência à natureza carnal do homem, propensa a pecar, em contraste com a sabedoria, aliás, com a santidade de Deus. Então nós vemos que há uma oposição, e esses dois agentes, eles geram frutos, eles geram resultado. Se por um lado nós alimentarmos, como o Senhor falou, o espírito, automaticamente a carne ela entrará no estado de debilitação, ela vai entrar para o caminho do fracasso, né? Naquilo que ela quer atuar. E automaticamente, se eu alimentar a carne, o espírito também entra em decadência na minha vida. Então, nós devemos optar, claro, por alimentar essas manifestações do Espírito Santo e não cumprir os desejos da carne. O apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3, permita-me ler nesta oportunidade, diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí, quando o apóstolo Paulo vai elencar aqui as obras da carne, que são os resultados, porque tem resultado, se nós vivermos no Espírito, andando no Espírito, se sujeitar ao Espírito, é claro que isso vai ter resultado, que nós chamamos de fruto. Fruto é resultado, fruto do Espírito. E se nós alimentarmos a carne, vai ter resultado, que são as obras da carne, que são inúmeras aqui, descritas em Gálatas capítulo 5, e ele até categoriza aqui, os teólogos, isso aqui já é uma técnica, digamos assim, ou um mecanismo teológico para facilitar nossa compreensão, didaticamente falando. Elas se classificam em 4 classes, né? Primeiro, vem as práticas sexuais ilícitas, vem as práticas religiosas ilícitas, vem o mau relacionamento humano e também os vícios e os maus hábitos que podem ser desenvolvidos por qualquer pessoa. Então, nós devemos fazer morrer a natureza. E que morrer? Se morrer quer dizer que alguém tornar-se-á perfeitamente santo, isso não existe. Todos nós, por mais que nós oremos, por mais que nós jejuemos, daí a necessidade de orar sem cessar, de jejuar constantemente, de examinar as Escrituras, de ter o seu momento devocional com Deus diariamente. Enfim, quando nós atentamos para isso diligentemente, nós estamos alimentando o espírito, e a carne ela vai entrar num estado de debilitação. Morrer aqui para o apóstolo Paulo não é ter uma eliminação total e absoluta da natureza terrena, não é isso propriamente. Ele está falando que por mais que ela exista, mas ela está como que morta, ela não tem efeito na vida da pessoa de modo que venha a prevalecer. E nesse âmbito, né, pastor Epaminondas, vale nós falarmos nessa oportunidade que todos nós devemos analisar a nós mesmos e vermos as nossas inclinações de fragilidade dentro dessa natureza carnal, porque todos nós temos alguma inclinação para o erro. E aí nós devemos identificar que elas são diferentes, elas acontecem e atuam em áreas diferentes. Então, cabe a nós vigiarmos diligentemente. Judas tinha uma tendência, Pedro tinha outra tendência diferente. Enfim, todos nós temos alguma inclinação de fragilidade carnal e nós devemos vigiar constantemente para que nós não sejamos sucumbidos por ela. Pastor Epaminondas, ouvindo aqui o pastor Elias, né, me lembra um amigo pastor aconselhando uma ovelha, né, que a respeito dessa batalha do crente, né, e quantas vezes o cristão ele subestima esse adversário que é a carne, né, subestima no sentido de
de achar que muitas vezes já está dominado, né, por ser crente, por já ter a presença do Espírito, e muitas vezes não se apercebe que determinadas ações estão expressando uma carnalidade, né? E é uma das questões que até no próprio dicionário, né, que o pastor Elias citou, ele coloca que devemos saber identificar essas obras da carne. Por isso que Paulo ele relaciona elas, né, algumas delas aqui, porque o cristão ele tem que ter essa capacidade no Espírito de Deus de identificar o que é uma obra da carne, e isso não de identificar nos outros, mas como o pastor Elias colocou, identificar em nós mesmos esses indícios para que seja combatido. Excelente observação do pastor Leno, e aqui nós podemos, nessa conversa nossa, lançar mão de pelo menos 3 matérias da teologia sistemática, né, que está aqui nesse livro editado pelo Stanley M. Orton, que é pneumatologia, nós estamos tratando sobre o Espírito Santo, a martiologia, a doutrina do pecado, a natureza pecaminosa, e também antropologia bíblica. Dentro da antropologia bíblica, nós aprendemos que o homem ele é tricotômico, constituído de espírito, alma e corpo. E quando nós falamos que existe uma guerra, uma luta aqui existente na vida do crente, e quando nós nos referimos a espírito aqui, é o espírito humano. E aí o pastor Elias falou sobre vários alimentos, como alimentar o espírito. Aí, meu amado irmão, novo convertido, você que é novo na fé, você deve, se você agora estiver no YouTube, você pode ter a oportunidade de rever este programa e observar as orientações do pastor Elias de como você alimenta o seu espírito. Todos nós temos um espírito, o espírito humano, e é exatamente esse espírito que precisa ser alimentado, né, pastor Elias? Com leitura diária, né, pastor Leno, da Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia todos os dias, para que você possa se alimentar todos os dias, tal como você amanhece e logo toma o seu café da manhã, né? Geralmente ali por volta das 10 horas, aquele lanchinho leve, ao meio-dia, 11h30, 1h da tarde, almoço, à tarde, lanche, à noite, jantar. Tal como o teu corpo, ele precisa ser alimentado com alimento sólido, com nutrientes, para você permanecer vivo. A tua vida espiritual, ela também depende de alimento espiritual para você manter-se vivo em Deus, através da leitura diária da Escritura Sagrada, porque Jesus disse, né, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, veja que a Bíblia, a leitura da Bíblia, isso aqui, né, pastor Leno? Isso aqui é alimento para nós, né? Uma vida consagrada, uma vida de piedade, uma vida de jejum, tudo isso é alimento que vai fazendo aquilo que o pastor Elias colocou aqui para nós, né? Vai imobilizando a força, né? O poder da carne sobre nós. E tem um texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês, que está na nossa leitura bíblica em classe. Eu vou pedir por Albert Júnior também colocar esse texto na tela. É o versículo 24 do capítulo 5 de Gálatas. Olha o que Paulo diz: e os que são de Cristo, faz o quê? Crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Meu amigo pastor Leno, pastor Elias, os romanos, quando eles queriam matar alguém, eles faziam o quê? Crucificavam aquela pessoa. E veja que Paulo aqui está usando a mesma metáfora. Ele está dizendo, e os que são de Cristo matam a carne, crucificam a carne. E Paulo diz, né, aos Gálatas: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele, em certo momento,
dizia que todos os dias ele estava sendo crucificado com Cristo. Paulo aqui não estava dando chances para a carne ter proeminência na sua vida. E aqui eu penso que vocês corroboram com a ideia de que existe 3 grandes inimigos do homem. E geralmente os irmãos, os ensinadores, colocam em ordem, né? Primeiro o diabo, depois o mundo e por fim a carne. Eu tenho falado aos nossos alunos, porque vocês também são professores lá no IETAD, eu tenho falado a eles que essa ordem ela precisa ser invertida. O nosso maior inimigo não é Satanás. O nosso maior inimigo é a nossa carne, é o nosso eu, são os nossos desejos. O pastor Leno, o irmão também pensa assim, que o nosso maior inimigo é a carne? Com certeza, pastor, porque quando nós falamos a respeito desses nossos inimigos e falamos a respeito do diabo, logo o cristão ele fica alerta, né, às ações do diabo. Quando se fala no nosso inimigo como mundo, nós ficamos alertas, né, em todo o sistema que nos rodeia, em toda essa ação do sistema de pecado que existe hoje no mundo. No entanto, nós muitas vezes somos condescendentes com nós mesmos, né? Com muitas atitudes que nós às vezes deixamos passar. Usar como exemplo uma fechada no trânsito, né? O cristão ali naquele momento, ele que recebeu uma fechada, ele se ira e de repente fala alguma coisa que não deveria falar, faz uma coisa que não deveria fazer, e aquilo, se ele não se atentar que aquela ação precisa ser corrigida, precisa ele entender que não pode mais se repetir, porque foi uma ação carnal, né? No momento em que o cristão ele passa a permitir que essas obras sejam habituais na sua vida, ele está cedendo à carne. E aí a gente percebe o que? Exatamente a falta do domínio próprio, que é o que veremos no próximo bloco. Mas, pastor Elias, eu chamo agora os seus comentários, porque o apóstolo Paulo ele elenca aqui 15 tipos, né, de obras da carne, e aqui o rol, né, pastor Leonardo, no direito nós aprendemos, né, que existe o rol taxativo e o rol exemplificativo. Aqui claramente é um rol exemplificativo. Ele diz assim, e coisas semelhantes a essas. Ele elenca 15 e aí ele diz, e coisas semelhantes a essas. Ou seja, existem muitas coisas que não estão relatadas aqui no texto. Por exemplo, fumar, cigarro. Isso não existia na época que o texto foi escrito, mas o Espírito Santo, sabendo, né, por ele ser onisciente, conhecedor de todas as coisas, sabendo que muitos vícios surgiriam posteriormente à escrita do texto sagrado, ele disse, e coisas semelhantes a essa. E aí, pastor Elias, como vencer essas obras da carne, né? Essa é a grande questão que nós podemos agora também discutir um pouquinho sobre como vencer essas práticas que são nocivas à santidade. Muito bem, pastor Epaminondas. Eu falei e retorno que o alimentar esse aspecto da manifestação do Espírito de Deus na nossa vida é um fator que automaticamente vai gerar uma debilitação na carne. E para que isso aconteça, ou para que nós tenhamos condições favoráveis para realizar isso, é necessário que nós atentemos para a autodisciplina espiritual, aquele autocontrole, aquilo que nós chamamos de um dos aspectos do fruto do Espírito chamado temperança. Uma vez que o homem sendo tricotômico, o homem tendo alma, corpo e espírito, mas alma e espírito, elas são invisíveis, portanto, digamos que a representação do ser é o corpo, é a carne. Então, esse ser aqui é como fosse a porta de entrada para o pecado, a porta de entrada para o erro, o corpo em si.
Nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa autodisciplina. Em 1 Coríntios, capítulo de número 9, eles, quando alguém vai disputar uma corrida, quando alguém vai lutar, quando alguém vai fazer algum confronto, ter alguma disputa, digamos assim, ele tem que se autodisciplinar e renunciar a tudo aquilo que deve ser renunciado. Ele deve observar com diligência tudo aquilo que deve ser objeto de abstenção dele. Ele diz assim: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles, é claro, fazem para alcançar, ele faz um paralelismo aqui, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Ele está dizendo aqui que nós estamos numa luta também, que nós estamos numa carreira também. Aí, no versículo de número 27, ele diz assim: antes, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma forma, ser reprovado. Então, ele está falando aqui de subjugar o corpo, de não dar, digamos que, alimento para as suas concupiscências, porque concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, aquilo são elementos integrantes desse mundo. E concupiscência aqui se fala de desejo desenfreado, desejo ou inclinação anormal para o erro. É o que todos nós temos alguma inclinação para o erro, e ela deve ser abatida no mundo espiritual, ela deve ser suplantada, e ela deve, digamos que, passar fome, passar sede, até adoecer, e tem que permanecer doente, né? Esse aspecto da manifestação carnal na vida de todo aquele que quer vencer. E nós vamos debilitar essa manifestação da carne, claro, na medida que nós alimentarmos a manifestação do Espírito de Deus. Pastor Leno, no versículo de número 19 do texto da leitura bíblica em classe, né, do texto de Gálatas 5, o apóstolo Paulo, ele traz aqui as obras da carne, ele traz aqui esse rol exemplificativo e ele vai falando, né? Prostituição, e essa obra da carne é uma das que mais evidencia, né? Talvez ela não é à toa que ela encabeça a lista aqui, né? A prostituição, nós estamos vendo a cada dia como que isso tem se tornado tão natural, né? A imoralidade sexual em todos os aspectos, em todos os âmbitos, em todas as instâncias, em todos os segmentos da sociedade, nós estamos presenciando isso. A impureza, a lascívia, que é a sensualidade e provocar no outro, enfim. E aí nós temos aqui invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A nossa carne, a nossa natureza adâmica, nossa natureza pecaminosa, ela é inclinada a isso, é inclinada a mentir, é inclinada a agir com ira, né, a agir com desonestidade, principalmente no meio aí fora, a gente percebe muito a questão do jeitinho brasileiro, enfim. E aí, pastor Leno, muitos não se atentam para o versículo de número 21, e eu quero encerrar esse tópico com vocês, pedindo a opinião, o comentário também de vocês, sobre a parte B do versículo 21, quando Paulo diz assim, chamando a atenção de todos, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso aqui é muito sério, é gravíssimo, né? Infelizmente, pessoas que vivem, não é, pastor Elias, na prática da mentira, eles mentem de forma contumaz, vivem de forma contumaz na prática desses pecados que estão aqui e outros semelhantes. Isso pode levar muitas pessoas a não entrarem no reino de Deus, mesmo aqueles religiosos, mesmo aqueles que estão no nosso convívio evangélico. O que vocês pensam sobre isso? Com certeza, pastor Epano, e isso é um perigo terrível, porque esses pecados, essas manifestações pecaminosas, elas têm uma técnica, elas têm uma forma de se apresentar e de adentrar no campo de vida das pessoas. E uma das formas mais, digamos, utilizada pelo pecado, pelos agentes do pecado, é a sutileza,
é uma forma, digamos que disfarçada, é uma forma camuflada de chegar do indivíduo. Inclusive, há muitas pessoas que, para permanecerem na prática do pecado, porque não está se falando aqui de praticar uma vez ou cair em algum infortúnio espiritual, alguma coisa, e se levantar, não. Está se falando de reincidências, está se falando de prática, aquilo prática que deliberada, configura, reiterada. exatamente. Né? E outra, muitas pessoas são convencidas de que isso é normal, porque de alguma forma isso tem ganhado um volume na sociedade tão elevado que por esse volume, por esta massa estar envolvido, acaba que a pessoa, pessoalmente falando, sendo convencida de que isso é natural, que isso é normal. Mas a própria palavra de Deus nos diz que esse ficar de fora do reino de Deus é a consequência, a fatura. E a fatura, por mais que ela demore, um dia ela há de chegar. Porque tudo que o homem plantar, o próprio Paulo falou em Gálatas, o apóstolo Paulo, no versículo de número 8, e aí se você plantar no Espírito, do Espírito é que você vai colher. Se plantar da carne também você vai colher. E a colheita, que é o resultado do exercício das práticas, das obras da carne, é morte. Aquilo que está em Romanos 8, ele diz, aquele que se inclina para as coisas da carne, o resultado, o final dele é morte. Então, isso aqui é algo mais do que atual, digamos assim, e nós jamais devemos nos conformar e cair nesse engano da camuflagem das obras da carne. Pastor Leno, o apóstolo Paulo, antes do senhor comentar, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo de número 8, ele nos orienta, nos adverte, nos exorta a cuidarmos, vigiarmos os nossos pensamentos. Ele diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo aqui está ensinando nós vigiarmos os nossos pensamentos, ocupar a nossa mente com aquilo que é bom, aquilo que adora a Deus, aquilo que glorifica o Espírito Santo, né, pastor? É verdade, pastor. E assim, essa advertência de Paulo, aqui no versículo 21, como o senhor bem frisou, a maior perda para o ser humano é realmente perder o reino de Deus. E quando Paulo ele escreve aí aos Filipenses, esse texto que o senhor citou, ele dá aqui alguns critérios, ele dá aqui um filtro para que nós possamos cumprir aquilo que o próprio Paulo ele escreve a respeito da ceia do Senhor, quando ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? No sentido de nós fazermos este autoexame através do filtro da própria palavra de Deus. Aquilo que é puro, né? Aquilo que é agradável a Deus, isso sim que tem que ocupar a nossa mente. Então, essa análise tem que ser feita não só no dia da Santa Ceia, mas diariamente, constantemente, para que nós não venhamos correr o risco de perder o bem mais precioso que recebemos, que é a certeza da vida eterna. Assim nós aprendemos neste segundo bloco que, em termos espirituais, a maior batalha, a maior guerra na vida do crente é o confronto existente entre carne e espírito. Ficou evidente aqui que a nossa guerra, a nossa batalha, ela inicia desde o dia em que nós nos convertemos a Cristo Jesus. Eu convido você a não sair daí, nós iremos para um rápido intervalo, voltaremos para o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Até já! Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 12, Vivendo no Espírito.
Antes de nós adentrarmos no terceiro e último tópico desta lição, nós queremos anunciar já o tema do novo trimestre que passaremos a estudar. E nesse novo trimestre, pastor Elias, pastor Leno, nós iremos trabalhar a temática da família, né? Relacionamento em família, superando os desafios e problemas com os exemplos na palavra de Deus. Nós teremos os comentários do pastor Elianai Cabral. Pastor Leno, qual a expectativa ou quais as expectativas para este novo trimestre? Pastor Epaminondas, são muitas boas expectativas para esse novo trimestre, posto que nós vamos estudar sobre os exemplos bíblicos relacionados à família. E é muito importante porque a Bíblia, ela, como nosso manual de conduta e de vida, a Bíblia ela nos traz sobre como conduzir a família, sobre como tratar, sobre como resolver questões práticas da vida em família. E o pastor Elianai Cabral, uma grande referência, né, no Brasil, a respeito de família e da escola bíblica dominical. Agora, pastor Elias, o que eu achei interessante, o que me chamou muito a atenção nesse trimestre, são os temas abordados pelo pastor Elianai Cabral com essa temática de família. Geralmente, as lições da escola, quando se trata de família, eles ficam restritos, os temas, ao marido, aos filhos, à esposa, bem restrita. Aqui não, foi muito abrangente. E aí, pastor Elias, quais as expectativas para esse trimestre? Pois bem, pastor, nossas expectativas são as melhores. Enfim, está se tratando de uma instituição divina, mais que preciosa, não só para a igreja, mas para toda a sociedade, uma vez que a base da sociedade é a família. E família tem como, não há família perfeita, mas há uma família sadia, uma família extraordinária quando ela tende e quando ela se propõe a obedecer os princípios do Senhor. E a abordagem desta lição, dessas lições, durante todo o trimestre, certamente causará milagres extraordinários no campo das aplicações lá nas famílias que diligentemente atentarem para os ensinamentos cristãos contidos nesta revista. Perfeito. A Bíblia é o manual supremo. A Bíblia é o manual supremo do relacionamento familiar. Portanto, não perca o próximo trimestre vindouro da Escola Bíblica Dominical. E aí nós já queremos chamar a atenção dos nossos coordenadores de Escola Bíblica Dominical, as coordenadoras, pastores aqui da nossa cidade e também circunvizinha, para que vocês adquiram, né, as lições bíblicas. Podem procurar a livraria CPAD ali na Cidade Nova, ao lado do templo da Cidade Nova, onde você pode adquirir as lições bíblicas para a sua congregação, para a sua igreja. Deus abençoe você e a sua família. Vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição, onde trataremos sobre o avivamento pelo fruto do Espírito. E neste terceiro e último tópico, nós aprenderemos sobre o fruto do Espírito. Vamos conceituar o que é o fruto do Espírito. Vamos também dissertar sobre os 9 aspectos do fruto do Espírito. E, por fim, nós verificaremos sobre contra o fruto do Espírito, não a lei. Essa expressão, qual é o significado dela no contexto do tema que estamos estudando. Pastor Leno Cavalcante, pastor Elias, o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Vamos começar conceituando, né? Eu começo aqui com o pastor Leno, depois eu também gostaria de ouvir o pastor Elias. O fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Então, pastor, o fruto do Espírito é uma expressão da própria presença e da mudança que a presença do Espírito de Deus ele
ele faz na vida de todo aquele que dá lugar para Deus agir. O fruto do Espírito são características, né, e são um modo de cada cristão expressar o próprio caráter de Cristo na sua vida, né? Então, o fruto do Espírito ele está relacionado com essa mudança que ocorre na vida do cristão através da presença do Espírito de Deus na vida dele. Agora, pastor Elias, como nós podemos, nesse contexto aqui, diferenciar, né, entre o fruto e os dons espirituais e a inter-relação existente entre estas, podemos dizer assim, essas duas manifestações do Espírito na vida do cristão? Muito bem, pastor Epaminondas. Quando nós vimos todo esse assunto na perspectiva pneumatológica, como o senhor bem falou, que nesta lição de hoje nós teríamos pelo menos três grandes disciplinas desse conjunto da teologia sistemática. Então, observando esses dois aspectos que constituem o estudo pneumatológico, que é o fruto do Espírito e os dons espirituais, há quem queira evidenciar com uma grandeza tão elevada a questão do fruto, ao ponto de suplantar, de tratar com desprezo e com desnecessidade, né? Os nossos irmãos, por exemplo, cessacionistas, eles desprezam os dons espirituais. Claro, nós aqui não somos cegos para descaracterizar o fruto do Espírito, mas entender que tanto o fruto quanto os dons são importantes, até porque cada um tem suas áreas de atuações, cada um tem suas relevâncias em aspectos diferentes na vida do cristão. Resumindo assim, nós queremos dizer que o fruto do Espírito é uma expressão do caráter de Cristo na vida da pessoa, que é desenvolvida pelo próprio Espírito de Deus na vida da pessoa, quando ela se deixa ser dominada por Ele. Enfim, quando ela anda no Espírito, quando ela vive no Espírito, Ele vai desenvolver esses resultados, esses frutos. E é claro que o fruto do Espírito, como sendo uma expressão do caráter de Cristo, é a maior identidade, digamos assim, do cristão, ou o elemento mais emblemático é o fruto do Espírito, que o caracteriza como alguém salvo, como alguém regenerado. Agora aqui há de se evidenciar que o Senhor, de alguma forma, Ele nos compara a uma árvore aqui, a árvore é que dá fruto. O Senhor, Ele diz em Mateus capítulo de número 7, que pelos frutos é que nós conhecemos a árvore. Então, o caráter de alguém, que aquilo que está de forma implícita ou está no interior da pessoa, que ninguém sabe assim em primeira instância, é conhecido não é pela forma da árvore. Tem cada árvore com uma forma bonita, extraordinária, as folhas lindas, alguma coisa. Jesus nunca identificou uma árvore pela forma, pela beleza estética que ela porventura apresente. Não, pelas folhas, não. Jesus quer observar os frutos e é pelo fruto que ele discerne se essa árvore ela é boa ou se ela é ruim, se ela tem ou não o fruto do Espírito. Se ela apresenta o fruto do Espírito, certamente ela tem um bom caráter, ela é uma boa árvore, porque a árvore boa ela não apresenta maus frutos. Ela sempre apresentará bons frutos. Da mesma forma, a árvore má apresenta maus frutos. Então, nós devemos observar que o próprio Senhor, Ele nos chama de sal da terra e luz do mundo. Então, esse testemunhar é uma necessidade da igreja. Por isso que Ele mesmo diz assim, que o mundo vai ver as nossas obras, e as nossas obras devem sim ser feitas, ser observadas pelo mundo. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que nós seríamos como luzeiros no mundo, ou como astros, aquilo que está em destaque. E o destaque aqui não somos nós mesmos, porque nós, na verdade, somos vasos de barro, nós somos perecíveis. O que está em evidência aqui é o fruto, é a manifestação da presença do Espírito Santo de uma forma predominante. Quando Jesus estava no Sermão da Montanha, no capítulo 7, e ele falou sobre os falsos profetas, no versículo de número 22, ele disse: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome
expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, questionando o Senhor. No verso 23, Jesus diz, e então lhes direi, Jesus vai dizer abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa fala de Jesus aqui, pastor Elias, é exatamente no contexto que o Senhor apontou para nós aqui. Ele fala no verso 18 sobre árvore e fruto, do mesmo capítulo. Portanto, nesse contexto aqui, Jesus está falando dos falsos profetas e do reino de Deus. E quem entrará no reino de Deus? E o verso 18 ele diz, não pode a árvore dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E aqui, pastor Leno, entra uma discussão que nós tivemos antes de começar o programa. O autor, ele diz assim, nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Pastor Leno, o pastor Elias já falou do cuidado que devemos ter em não suprimir, né, a operação do poder do Santo Espírito em detrimento e tentarmos evidenciar apenas o aspecto do fruto. Mas o que o comentarista está dizendo aqui, o que nós podemos compreender, o que nós podemos passar aos nossos professores de escola dominical e também os nossos irmãos que estão nos acompanhando agora, na verdade, o que nós podemos entender dessa frase do autor, nem todos os cristãos são portadores dos dons espirituais, mas todos devem experimentar o fruto do Espírito. É importante dizer que o autor aqui, quando ele fala em dons espirituais, ele está se referindo àqueles 9 dons lá de 1 aos Coríntios, também citado por Paulo, né? E aqui ele destaca o fruto do Espírito como sendo algo que é essencial para a vida do cristão. Nós vemos no próprio texto que o senhor leu, que Jesus ele fazia questão de trabalhar primeiro, e trabalhou isso durante o seu ministério terreno, o caráter dos seus discípulos. Jesus ele estava ali ensinando o Evangelho, mas ele estava trabalhando no caráter dos seus discípulos de modo que eles fossem moldados pela palavra, ao ponto de no final, já no final do seu ministério terreno, Jesus ele chega a dizer aos discípulos, vós já estáis lavados pela palavra que vos tenho falado. Então a preocupação de Cristo era de que primeiro os seus discípulos dessem lugar ao agir de Deus na sua vida. Os dons já são uma consequência de uma vida transformada, de uma vida mudada pelo poder da palavra de Deus. E aí nós podemos dizer que o fruto do Espírito, e é interessante, voltando um pouco, primeiro que quando se fala a questão das obras da carne, é uma obra do próprio ser humano, é uma obra da própria natureza humana, enquanto que o fruto é uma obra do Espírito na vida do ser humano. Então, todo aquele que dá o espaço, que dá o lugar, evidencia esse fruto, produz esse fruto, dá o resultado desse fruto, de modo que essa vida ela está preparada para ser usada com os dons espirituais da maneira como Deus ele quer usar cada um. Então, quando o autor ele diz que nem todos os cristãos são portadores dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito, significa dizer que antes de qualquer serviço que nós possamos prestar no reino de Deus, a obra de Deus ela começa em nós. Perfeito, pastor Leno, pastor Elias, até porque quando Jesus ele faz menção aqui desse texto, ele demonstra que dons espirituais e ausência de fruto do Espírito, né? Ele diz que eles profetizaram, dom.
expulsaram demônios, dom. Fizeram muitas maravilhas, dons. Mas faltou o essencial, né? Faltou o fruto do Espírito, é aquilo que o Senhor colocou muito bem. É o Espírito quem produz esse fruto, né? Não é uma obra nossa, é uma obra do Espírito que, uma vez criada essa nova natureza no interior do homem, ele deve agora prosseguir, praticar, buscar e viver esse fruto do Espírito. Que aí, pastor Elias, tem uma outra frase do autor que eu achei muito interessante, antes ainda do segundo subtópico, ele coloca o seguinte, que um cristão não pode dar bom testemunho sem unidade do fruto do Espírito. Um aspecto do fruto não pode ser dissociado do outro. Eu achei muito interessante essa colocação aqui do pastor Elinaldo Renovato, nosso comentarista, pelo fato de que muitas pessoas, elas equivocadamente pensam que vão desenvolver apenas um aspecto do fruto. E aqui eu penso, pastor Elias, que há uma inter-relação entre esses aspectos, em que pese ser um fruto único, né, mas você percebe que não se pode manifestar um aspecto apenas desse fruto. Exatamente, pastor, porque até a comparação que se faz é quando se pega, por exemplo, uma tangerina, uma laranja que tem vários gomos e etc. Então, o fruto, né, essa singularidade, apesar de apresentar 9 aspectos diferentes, mas nós vemos que o fruto, claro, obviamente, está na singularidade porque é desenvolvido pelo Espírito, né? O que nos traz a ideia aqui é de que o fruto do Espírito é desenvolvido imediatamente após o nascer de novo, né? Antes de nascer, é claro que uma árvore não dá fruto, ela não apresenta nenhum resultado nesse aspecto, mas aí com o crescer e aí no tempo certo ela manifesta, o Espírito desenvolve na vida da pessoa este fruto, como já foi falado, e entre outros, né, são inúmeros aspectos importantíssimos e que na vida do cristão jamais deve faltar, até porque é impossível que nós façamos aquilo que o Senhor falou em Atos capítulo 1, verso 8, testemunhar dele, ser testemunhas verdadeiras, se nós não resplandecermos e se nós não apresentarmos esse caráter aqui, que é uma expressão do caráter de Cristo. Perfeito. Pastor Leno, nós reiteradamente estudamos sobre esses 9 aspectos do fruto do Espírito, mas aí de forma resumida, o senhor pode trabalhar aqui com a gente esses 9 aspectos para que a gente caminhe para o final deste terceiro bloco e também o último tópico dessa lição. Muito bem, pastor Epaminondas, pastor Elias e queridos irmãos. Paulo, ele diz aqui e coloca no singular, né, o fruto do Espírito, já nos deixando bem claro que esse fruto, ele não é simples, não são frutos, não são um produto separado um do outro, mas um conjunto que compõe o fruto. Uhum. E nesse conjunto, ele inicia com amor, né? Ele inicia com amor. E isso é maravilhoso porque aqui o próprio comentarista ele coloca que esse amor ele está relacionado com esse amor ágape, né? Esse amor que é o amor de Deus que é derramado em nós. Então, o primeiro sinal do fruto do Espírito é amor. E segue, ele fala sobre o gozo, que é a alegria, né? E o Espírito ele produz isso na vida do cristão, a alegria no Espírito, a paz, né? Que é exatamente esse descanso, essa harmonia na alma que o Espírito ele proporciona, que é a paz. Até na nossa saudação comum da Assembleia de Deus, né, quando nós nos encontramos e nós nos cumprimentamos com a paz do Senhor. Isso porque a paz ela está sobre nós.
né? E nós temos ainda a longanimidade, né? Que seria essa paciência para poder suportar as adversidades da vida, e a benignidade, que é exatamente a qualidade de quem é benigno para com os outros, a bondade e a fé, que não é simplesmente uma fé natural, mas na verdade uma fidelidade a Deus, né? A mansidão, e isso também é algo que muitos cristãos, assim, a gente precisa muito aprender com Cristo a respeito da mansidão, né? E por fim, ele coloca aqui também a temperança, que é o domínio próprio, que é o controle, que é o equilíbrio na vida do cristão. Então, todos esses aspectos expressam essa natureza de Cristo na nossa vida. Pastor Elias, Paulo encerra dizendo: contra o fruto do Espírito não há lei. Em linhas gerais, o que Paulo quis dizer com essa expressão? Pois bem, pastor Epaminondas, partindo do princípio que ele está direcionando essa carta de caráter instrutivo, exortativo para os irmãos, e os irmãos, é claro, estavam sempre observando um determinado princípio, um conjunto de diretrizes sob a qual eles deveriam estar submetidos. Enfim, eles observavam muito a lei de Moisés, ou às vezes comparava-se com os princípios pregados por Cristo, enfim. Dependendo da dispensação, eles olhavam e observavam. E quando o apóstolo Paulo vem apresentar o fruto do Espírito, ele está dizendo que ele está falando de algo supremo. Ele está dizendo: olha, o mais importante é o amor, o mais importante é a fé, o mais importante é a benignidade, é a paz, é a longanimidade. E contra tudo isso aqui não tem nenhum outro princípio que tenha condições morais, ética ou espirituais de confrontar, porque ele está falando de quê? Ele está falando da essência suprema da vida cristã que todo crente deve levar. Ou seja, ele está falando dos resultados que são gerados pelo próprio Espírito quando este atenta para a palavra do próprio Deus. Então, ele está dizendo: contra essas coisas não há lei, não há um princípio maior, não há nada que venha superar ou colocar em xeque ou colocar em dúvida esses princípios que eu estou falando sobre para vocês, que é o fruto do amor. Perfeito. Assim, nós estamos chegando ao final deste programa abençoado. Nós aprendemos neste último bloco que o uso dos dons espirituais e o fruto do Espírito são práticas que não se separam, que estão associadas, estão intimamente ligadas como um cordão umbilical. E a conclusão, o autor ele diz o seguinte: crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme as concupiscências da carne. Nessa lição, nós todos somos instigados, somos conduzidos, levados, somos exortados pelo Senhor a andarmos no Espírito. Você tem andado no Espírito? Você tem vivido no Espírito? Você tem dado lugar ao Santo Espírito de Deus? Ou as obras da carne têm suplantado a operação do fruto do Espírito na sua vida? Pense nisso. Pense, reflita, viva conforme o Evangelho, segundo o caráter de Cristo, pensando naquilo que é santo, naquilo que é puro, colocando os seus pensamentos, colocando a sua mente naquilo que glorifica o santo nome de Jesus. Nós queremos louvar a Deus por sua vida, por sua audiência, por sua companhia aqui conosco. Já convidando você para a última lição deste poderoso trimestre, onde nós aprendemos sobre o avivamento genuíno. Assim, nós esperamos por você na próxima semana, aqui no programa Escola Bíblica Dominical. Nós queremos encerrar este programa convidando o pastor Leno para que nos despeça em oração. Querido e eterno Deus,
nesta hora queremos te agradecer por esta lição que o Senhor nos concede para trazermos, Senhor, ao nosso coração aquilo que o Senhor tem nos ensinado na Tua Palavra, a vivermos, Senhor, no avivamento que o Senhor tem para realizar no meio do Teu povo, mas para vivermos uma vida, Senhor, conforme o Senhor tem requerido de nós. Deus amado, que o Senhor possa agir através dos professores, usá-los nas Tuas mãos, abençoando cada aluno, Senhor, da Escola Bíblica Dominical, e que cada um de nós possamos viver efetivamente o fruto do Espírito na nossa vida. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.